Pastor, é certo orar para Deus levar o meu marido, matar ele? O que você acha, Isabela? Eu acredito que não. Já pensou você orando, Senhor, leva o Mateus para... Deus que me perdoe. Não, veja só, a gente pode até pensar, na verdade. Sim. Às vezes né, perguntaram para a esposa do Billy Graham uma vez, né? Você, numa entrevista, perguntaram para ela assim, você nunca pensou em se divorciar do Billy Graham? Ela disse, se divorciar não, mas matar algumas vezes. Mas matar algumas vezes, não é? Veja só, eu penso que Deus não responde muitas orações. Né? Eu estava ouvindo ontem o Paulo Borges Júnior, que todo mundo deveria segui-lo, falando que muitas orações não são orações, são lamentos, são murmurações na presença de Deus. Né? E tem orações que ainda bem que Deus não ouve. Porque se ele ouvisse todas as nossas orações, acho que nós estávamos perdidos, não é verdade? Não, não é certo orar. Você deveria orar para Deus transformar o seu marido. Pastor, meu marido confunde ser submissa com ser empregada. Como devo agir? Eu acho que a mulher não pode, não é? Não pode, de forma alguma, a mulher, ela não pode se submeter a uma relação abusiva, porque isso aí é abuso, não é verdade? Você concorda comigo? Eu acho que você é esposa e sabe bem do que eu estou falando aqui. A mulher deve sim exercer missão de apoio, sim. Ela deve sim reconhecer o marido como autoridade do lar. Agora, isso tem um limite, né? Isso tem um limite, certo? Ser submissa significa estar casada com a missão do marido, apoiar o marido, mas isso não significa ser empregada doméstica de luxo, não significa ser escrava do marido, muito pelo contrário, a esposa ela deve se posicionar, a esposa ela deve ter opinião própria, a esposa deve se impor quando necessário dentro de casa. A minha esposa, ela me respeita, ela se submete à minha autoridade. Agora, quando eu estou passando um pouco do limite, ela, opa, aí não. Aí ela se posiciona. E assim tem que ser a mulher. Meu marido me trata com carinho e diz que me ama, porque está casado comigo até hoje. Isso basta? Ele trata com carinho. E diz que ama ela. Mas só isso basta? Pelo jeito ela não está satisfeita. O que você quer mais, irmã? O que você quer mais? Quer mais dinheiro, irmã? É isso aí. Veja, o que você diria para ela, Isabela? Olha, tem muitas mulheres que reclamam de barriga cheia, né? É verdade. Eu acredito que seja isso. Talvez uma boa conversa, comunicação no casamento é tudo, né, pastor? Então, se tem em alguma área que ele está deixando a desejar, eu acho que uma boa conversa pode resolver. Mas eu não vejo problema. Ele trata com carinho, ele a trata com carinho e diz que a ama, certo? Agora, se está faltando algo mais, não é? Vamos supor que falta sexo. Tem que falar para ele, pô. Tem que falar, olha, você me trata com carinho, você diz que me ama, mas eu estou sentindo necessidade disso. Então, toda a solução na relação de casal passa necessariamente por uma boa conversa. E Exato. às vezes uma conversa difícil. Sim. Não é verdade? Porque às vezes é o excesso de envolvimento na vida da família de origem, ou permitir que a família de origem se envolva de forma excessiva e coisas assim, entendeu? Pastor, meu marido procrastina todas as atividades de casa, mas no trabalho é o que resolve tudo. Como lidar com isso? Me sinto sobrecarregada. Então, é outra coisa que tem que conversar também. Às vezes, um marido... Gente, preste atenção, infelizmente essa é a verdade, os homens são desligados, entendeu? Os homens são desligados, não é? Eu vejo quantas vezes eu sou desligado, e não é maldade. Não é maldade, às vezes em quando você tem que mostrar para o homem, às vezes você tem que chamar o homem, falar, olha, certo? Então, senta com o seu marido numa hora oportuna, nunca quando ele chegar do trabalho, né? Porque tem mulher também que não tem juízo. O cara nem entrou em casa, ela já começa, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, não sei o quê, e já aí o cara fala, meu Deus, eu estou vindo da guerra, tentar descansar num lugar onde a guerra é pior do que lá fora. Prefiro ficar lá. Prefiro ficar lá, entendeu? Então, escolha o momento certo e fala com ele.
Fala, meu amor, eu te admiro no trabalho. Como você resolve, como você não procrastina, como você faz o que precisa ser feito. Mas aqui em casa eu percebo que você não faz como eu gostaria. E é necessário. De repente, uma boa conversa, você coloca isso no lugar. Verdade. Eu vi a minha mulher conversando com outro cara. Estou errado em fazer isso? Ler as mensagens da minha esposa? Devo falar sobre isso com ela? Exatamente. Não resolve ficar policiando, vigiando. Então, isso é uma vida de inferno. Você tem que chamar e pegar o celular e falar assim, me explica isso aqui para mim, minha querida. Explica para mim. Eu queria saber o que é isso? Que conversa é essa? Não é? Me explica. Certo? Vamos conversar. Eu quero te ajudar. O que é? Você está se envolvendo emocionalmente com alguém? Qual é o problema? A gente tem que conversar, gente. Nós temos que conversar, tá? E não adianta. Jogar debaixo do tapete não resolve. Fazer de conta que não viu não resolve. Ficar com medo de criar um problema não resolve. Pastor, mas eu não consigo falar com a minha mulher um assunto como esse sozinho. Então, chama um conselheiro. Faz isso diante de um casal de pastores, terapeutas, de repente um casal de amigos. Faça isso, entendeu? Mas tem que falar, tem que conversar, tem que confrontar. A função do homem é só trabalhar fora? O meu sempre diz que não é o papel dele ajudar com a casa e nem com a minha filha. Você fez a filha sozinha? Esse é o problema. Essa filha nasceu do nada, assim? Apareceu? Se você é pai, necessariamente você precisa ajudar a sua esposa a cuidar dessa filha que é de vocês. Gente, pelo amor de Deus, não me diminui ajudar minha esposa em casa. Não me diminui lavar a louça, não me diminui enxugar a louça se for preciso, não me diminui arrumar a casa se for preciso, não me diminui, de forma alguma me diminui. Preste atenção nisso, por favor. Percebe? Então, a função do homem é ser homem em casa também, pô. Tá? A função do homem é ser homem em casa também. Vamos varrer, vamos jogar lixo fora, vamos cuidar da bebê, vamos dar mamadeira. A função do homem é ser um homem dentro de casa também, pô. Não só fora de casa. Pastor, o que fazer quando o homem não larga o celular quando chega em casa? Olha, é uma outra coisa que precisa ser conversada também, não é? E aí eu penso que cada um precisa tomar consciência em relação àquilo que está te roubando da relação de casal, da família e do momento. A Bíblia diz, marido, vivei a vida comum do lar, ou seja, participa, se envolva, esteja presente, esteja perto, esteja conectado. Pastor, é preciso que o meu futuro marido esteja à frente de mim em tudo? Olha só, quando a gente fala em liderança, o líder é o que tem a última palavra, né? O líder é aquele que vai na frente mostrando o caminho, certo? E quando fala estar na frente, não no sentido de alguém que é um ditador, um déspota, né? Um cara que trata o outro como empregado, ela como empregada, não, certo? Mas ele deve liderar. E a última palavra, mesmo que seja sim para ela, tem que ser dele. Certo? Mesmo que ele chegue e diga, olha, entre a minha ideia e a sua é melhor. Então é a sua palavra que vai valer, entendeu? Então é bom que o homem esteja liderando a casa, mesmo que seja para concordar com a esposa. Pastor, meu marido é ignorante. Devo aceitar calada? Não, de forma alguma. Eu gosto, a Isabela tem um pouquinho disso que eu percebo, né? Eu gosto de mulher firme, mulher que chega e fala, não, peraí, você não fala assim comigo, não. Assim não sou sua filha, pô. É assim mesmo, eu não sou sua filha, entendeu? Eu não sou sua empregada,
Entendeu? Eu não sou sua filha adolescente, por favor, me respeita. Eu te respeito. Então a mulher tem que se posicionar. Eu gosto de mulher que se posiciona, né? De mulher que não abaixa a cabeça, não. Entendeu? De mulher que se posiciona. Ela não. Eu não aceito esse tipo de mulher que agride. Eu não aceito. Isso aí pra mim é falta de bom senso, de sabedoria. E limite também. De limites, Porque tem mulher que joga as coisas no marido. Outro dia um cara falou assim: olha aqui, eu tô todo arranhado da mulher e tal. Isso para mim é falta de maturidade, juízo, bom senso, tudo, respeito, tudo. Agora, eu gosto da mulher que se posiciona. Ó, não fala assim comigo, não. Certo? Eu não sou sua filha, eu não sou sua empregada, certo? Não sou sua mãe, sua irmã que você grita. Não fala assim comigo, não. Certo? Eu sou sua esposa e como eu respeito você, eu exijo que você me respeite e é assim que a mulher tem que ser. Entendeu? Então, ela não deve assistir tudo calada, não. Como ser o homem da casa sem ser machista? Ser como Jesus, né? Eu sempre disse para os meus filhos e para as pessoas que me seguem o seguinte: é possível a gente ser firme, liderar, mas com muito amor, com muito carinho, com muita afetuosidade. Então, quando é necessário, é interessante que eu coloquei no Instagram esses dias que o pastor, ele tem uma forma de falar com as ovelhas e uma outra forma de espantar os lobos, né? Então são dois tons, não é, de voz diferentes, né? Então com as ovelhas é uma maneira de falar. Agora com o lobo, não é, os predadores, é uma outra forma de falar. Então é possível a gente liderar com firmeza sem precisar ser arrogante, soberbo, petulante, ignorante e agressivo. Então, é possível. Deixa eu ouvir a pergunta de novo. Como ser homem da casa sem ser machista? Exatamente, ser como Jesus, certo? Jesus era firme na sua liderança, mas era manso e humilde sempre que necessário. Não consigo controlar a minha raiva. Brigo muito com meu marido. Eu preciso de terapia? Como ter um casamento feliz e firme? Precisa de terapia. Porque isso é falta de inteligência emocional. E nem todos conseguem resolver isso lendo um livro, não é? Nem todos conseguem resolver isso ouvindo um vídeo no YouTube. Muitas pessoas precisam de uma terapeuta, de uma psicóloga, de uma conselheira. Muitas pessoas precisam realmente de um acompanhamento para entender melhor. A inteligência emocional, ela envolve pelo menos 5 pilares, não é? Que é autoconhecimento, autocontrole, empatia, inteligência social, automotivação. E nem sempre, sozinho, você consegue entender todos estes pontos necessários para você ter domínio próprio. Nunca me casei. Se eu me casar com uma pessoa que se divorciou 3 vezes, estou em pecado? Ô Isabela, deixa eu fazer uma pergunta para você. Suponhamos que você tem uma filha, né? E essa filha aparece em casa dizendo assim: mãe, conheci um homem e estou gostando dele. E pretendo casar com ele. Só que ele já casou 3 vezes e tem 5 filhos. O que você diria para sua filha? Cuidado que você pode ser a próxima, né? Muito provavelmente você pode ser a quarta, né? Você a quarta, exatamente. Gente, é muito complexo, entendeu? Eu aconselharia a minha filha a não entrar nesse barco. Eu aconselharia ela, tá? Eu diria: minha filha, se ele casou 3 vezes e não deu certo, você é solteira, por que você não casa com uma pessoa solteira? Com todo respeito aos divorciados. Mas talvez, quem sabe, se ele encontrar uma pessoa que passou pelo mesmo problema que eles se entendam e construam algo que seja melhor do que os outros. Agora você, que nunca casou, vai casar com uma pessoa que já casou 3 vezes, eu penso
que, como a Isabela disse, ela poderá ser a terceira dessa lista, a quarta dessa lista. Pastor, é verdade que se eu não orar e chamar o Espírito Santo na hora da relação sexual com meu marido, eu estarei me prostituindo? Primeiro, a gente precisa separar as coisas, não é? Sexo, eu diria que é um movimento da carne, entendeu? É um movimento da carne. E a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. E o bom senso me diz que tudo tem o seu lugar e a sua hora, certo? Não adianta eu querer espiritualizar aquilo que não dá para ser espiritualizado, né? Então, eu acho que nós temos o tempo de orar, tempo de adorar a Deus, tempo do nosso devocional com o Senhor, e nós temos nosso tempo carnal. A Bíblia diz, os dois se tornam uma só carne na hora do ato sexual. Então, eu acho que as pessoas estão misturando as coisas. As pessoas estão querendo espiritualizar aquilo que nem Deus espiritualizou. Então, eu penso que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, entendeu? Então, não tem nada a ver com o que ela está falando aí. Meu namorado sustenta a casa dele. A única renda é a dele. Ele tem pena de deixar a mãe desamparada. O que eu faço? Quero casar. Olha, se o seu namorado ganha muito bem e tem como ele casar, não é? E continuar cuidando da mãe como ele está, eu não vejo nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema, né? Agora, o namorado é o único filho? Provavelmente. Mas ela está falando aí que é único? Não, ele não fala que é o único. É a única renda dele. É a dele, para sustentar a mãe. Tá. E aí ele não quer casar para não desamparar. Certo. Então, primeiro de tudo, eu acho que abandonar nossos pais nós não podemos, né? Nós não podemos abandonar nossos pais. Agora, tem muitas coisas que precisam ser analisadas, avaliadas numa situação como essa. Por exemplo, ele tem outros irmãos? Tem outros irmãos? Estes irmãos não podem cooperar ajudando a mãe, certo? Pelo contrário, ele nunca vai casar. Ou ela nunca vai casar com ele. Por quê? Porque ele assumiu o papel de pai da mãe. E isso não pode. Outro sim, a mãe é nova. Ela pode fazer alguma coisa para ajudar no sustento dela. Então, eu penso que nós precisamos, gente, usar o bom senso. Eu sou contra, viu, Isabela, todo abuso de bondade. Sim. Não é porque o meu irmão pode mais da minha família que nós vamos abusar da bondade dele, certo? É interessante que uma vez alguém estava ajudando uma pessoa, porque essa pessoa disse que estava precisando muito. Então, quem ajudou estava também vivendo um tempo que era necessário abrir mão de algumas coisas, mas ajudou essa pessoa. De repente, essa pessoa passou numa loja de calçados e viu essa pessoa que estava recebendo ajuda comprando calçados que quem ajudou não estava podendo comprar. Então, está tudo errado, está tudo errado. Então, o grande problema que acontece em muitas famílias é esse abuso, não é? Da generosidade daquele que é um pouco mais próspero. Então, eu sou contra isso, eu sou contra. Então, eu acho que tudo o que eu disse aqui precisa ser avaliado para ver se esse rapaz está fazendo realmente certo. Pastor, o que o senhor acha do marido que só quer usar coisas boas e de marca e a esposa só usa coisa velha e usada? Eu vou dar para você isso aqui, depois você vai ver algumas perguntas que estão chegando para nós aqui. Vamos responder algumas dessas perguntas. Como é que é a história, então? Quer dizer que o marido só gosta de usar coisa nova e para a esposa só usada? Só usada. Aqui em casa é diferente. Aqui em casa, eu sempre gosto que a minha esposa use o melhor que nós temos. Por exemplo, se nós temos 2 carros, né? A minha esposa vai ficar sempre com o mais novo e eu vou ficar com o mais velho, certo? Se nós temos uma necessidade minha e uma necessidade dela,
e eu posso esperar, então ela vai ser atendida na necessidade dela. Eu penso que quem ama coloca o outro sempre como prioridade, tá? Quem ama, vou repetir, quem ama sempre coloca o outro como prioridade. Esse marido não entendeu o que é amar, não é? Esse marido não entendeu o que é honrar. Esse marido não entendeu o que é ser marido de verdade. Pastor, agora é uma pergunta do chat que fizeram aqui. Minha noiva gosta de lembrar das coisas do passado de quando éramos somente amigos. Como que eu posso ajudar ela? Isso atrapalha o nosso relacionamento. Quem vive de passado é museu, não é verdade? Vou repetir aqui, viu? Quem vive de passado é museu. Lugar do passado é no passado, entendeu? Lugar de lixo é no lixo. Nós precisamos aprender, Isabela, a viver o agora. Isso daqui é o agora, olha aqui, ó. O que nós estamos fazendo é o agora. Você que está me assistindo é o agora. Isso aqui é o presente. Quem vive no passado ou vive no futuro, na verdade, não vive, vegeta. Entendeu? É por isso que tem pessoas que estão, assim, realmente vegetando. Né? A vida não tem sentido, não tem graça, não tem brilho, não tem valor. Por quê? Porque essas pessoas, elas ou estão lá no futuro, ou estão no passado. O que a sua noiva precisa entender é que o passado passou. Não faz mais sentido, entendeu? O que importa é daqui para frente. É daqui para frente. Até porque, gente, aqui entre nós, hein? Se todos nós fôssemos julgados pelos erros cometidos no passado, não sobrava um, inclusive ela, não sobrava um, não é verdade? Então, o passado tem que ficar no passado. Pastor, o principal motivo das brigas é a relação da família com o meu marido, da família de origem, com o meu marido. Como posso colocar limites? Família dele, né? Veja só, quem coloca limites somos nós, não é verdade? Por que você coloca cerca na sua casa? Não é para dizer para as pessoas, essa área aqui me pertence. Por que você coloca porta no seu quarto e chave? Para as crianças dizerem, olha, para entenderem, olha, esse território aqui, agora vocês não podem entrar, porque tem uma porta fechada. Então, para entrar tem que bater e receber uma permissão. Então, preste atenção que os limites existem para serem respeitados. Agora, quem coloca é você, irmã. Não é você. Olha, aqui não aceito isso. Certo? Aqui não aceito isso. Não é? Eu sempre pensei assim. A minha esposa sempre pensou assim. Eu não me meto na vida dos outros, mas também eu quero que respeite o meu espaço. Entendeu? Pastor, o que fazer com um marido que troca estar com a família para estar com os amigos? Veja só, é o que eu falo. Se eu pudesse trazer todo mundo aqui para a casa de restauração de casamentos, se eu pudesse convidar todo mundo, como as pessoas aqui na nossa casa de restauração de casamentos ganham consciência sobre essa coisa da prioridade, né? Da prioridade. Amigos são importantes? São, mas não são mais importantes que minha família. Não é? Meus filhos são importantes? São, mas não são mais importantes que a minha esposa. Certo? Então, a minha esposa é importante? Mas não é mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Então, você tem que ter em mente que, em primeiro lugar, vem Deus, segundo a esposa, terceiro os filhos, depois os outros. Se você inverter isso, você vai ter um grande problema na sua casa, na sua família, no seu relacionamento. Então, é muito importante que você entenda isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Ailton, a Isabela está muito longe do microfone aqui, está saindo bem? Está saindo bem? Então tá, beleza. O som, né? Quando seu marido tem muita dificuldade em falar coisas boas e elogiar, e tem facilidade em humilhar nas brigas, como que eu devo agir? Meu Deus. Eu fico ouvindo isso, não é? É muito sério. Quando as pessoas têm facilidade para ofender, mas não têm a mesma facilidade para elogiar, agradecer, reconhecer e honrar. Não é? Vocês precisam participar de mais cursos. Esses dias eu estava falando, né? Até falando aqui
nas redes sociais, uma coisa que eu faço, não é? Todos os dias eu ouço alguma coisa, viu, Isabela? Todos os dias. Quando eu venho lá de casa para cá, eu venho ouvindo. Às vezes eu vou daqui, lá para a cidade, eu vou ouvindo. Eu sempre ouço no YouTube um conteúdo que me agrega, né? E quantas vezes eu ouvindo um conteúdo me chama a atenção para algo errado que eu estou fazendo em casa. Aí eu já volto buscando corrigir. Esse marido, essa esposa, talvez, quem sabe, não tenha esse hábito de ler, não é? De ouvir, de se inspirar em outros. Infelizmente, algumas pessoas só jogam, algumas pessoas só assistem jogo, algumas pessoas só assistem séries na Netflix, não é, que não agrega nada, muito pelo contrário. Então, o que os casais estão precisando é de educação que vem através do conhecimento. E aí, a gente precisa ouvir mais sobre isso, a gente precisa ler mais sobre isso para aprender. Inclusive, qual é a próxima pergunta, Isabela? Pastor, me casei tem 20 dias, mas meu marido só pensa na família dele e não aceita que ele tem que reestruturar nossa casa primeiro. Como é que você resolveu isso? O Matheus, ele, graças a Deus, a gente não teve esse problema. O Matheus sempre soube colocar limites e no começo, na verdade, quem teve que colocar mais limite lá em casa fui eu. Meu pai era muito apegado e foi a primeira filha a casar, a mais velha. Então, meu pai deu um pouquinho mais de trabalho. Mas o Matheus sempre conversou muito comigo. No começo foi difícil para mim também. Mas eu percebi que um momento eu tinha que colocar limite. Ó, até aqui você pode ir, pai. E até aqui agora sou eu e o Matheus. E aí a gente foi resolvendo. E eu acho muito legal essa relação, né, sua com o seu pai, de liberdade para falar, né? Sim. E você não precisa ser agressivo, não, né? Você pode falar isso com amor, gente. Pai, agora eu casei. O senhor sabe como é que é, né, pai? Eu casei agora. Agora a gente tem nossa casa. E eu sei que o senhor me ama demais. Eu sei que eu sou a filha do coração do senhor de repente. Mas, pai, a gente tem o nosso lar hoje. A gente tem o nosso momento. Então eu queria que o senhor entendesse. Eu estou falando isso com muito carinho, com muito amor, certo? Não é por isso que eu vou ser menos filha, pelo contrário e tal. Então, eu acho que essa relação é que deveria existir entre pais e filhos. E o que eu acho mais interessante é que depois que eu comecei a colocar esse limite no meu pai, ele respeitou, só que ele começou a agregar o Matheus como filho. Aí, então, não era uma coisa de rivalidade, o meu marido contra o meu pai. Na verdade, meu pai adotou o Matheus como filho e agora ele sabe os limites que ele pode ir e a gente fica feliz. O Matheus fica feliz, eu fico feliz, todo mundo fica contente. Todo mundo fica feliz. Olha que legal. Sim. E fica aí uma dica, em vez de você ficar aí batendo de frente com o genro, adote ele como filho, pô. Sim. Né? Em vez de você ficar batendo de frente com a nora, adote ela como filha, porque, de repente, essa relação boa de amizade facilita tudo. Sim, né? De repente, facilita tudo, né? E é assim que tem que ser. Vamos lá, mais 2 perguntas. Pastor, como eu posso ser submissa a um esposo descrente e viciado em bebidas alcoólicas? É muito complexo, não é? Você ter um marido que é viciado em bebida alcoólica. Mas mesmo assim, eu penso que a mulher tem que se posicionar. É o que eu estou falando aqui da mulher firme, certo? Eu já ouvi histórias assim, de a mulher chegar para o marido e falar, ó, tô no limite, não suporto mais você chegar aqui bêbado, ou você chegar cheirando álcool, você gastar o dinheiro que poderia ser investido na nossa vida, na nossa casa, nos nossos filhos, com bebida alcoólica. E vai dando sinais, olha, eu não sei até quando eu vou suportar isso. Para quando você realmente colocar um ponto final, ele já estava avisado há muito tempo. Sim. Para não ser de repente, ó, estava avisado. Se tem filho, o filho tem que chegar, entendeu? Pai, o senhor não pode continuar assim, sabe? Então, mas a família precisa se posicionar de forma firme até para acordar esta pessoa a fim de que ela busque ajuda. A última pergunta. Pastor, já expliquei ao meu esposo que não é bom ficar assistindo novelas e nem filmes na Netflix que não nos edificam. Ele fala que não tem nada a ver, que ele sabe separar as coisas, mas ele acaba fazendo igual. Como devo lidar?
Olha, eu acho que nós não podemos também, agora, ser radicais, não é? Outro dia eu estava vendo lá a minha esposa Rosemary assistindo uma série da Netflix, que acho que era coreana, não é? É uma historinha de amor lá, coreana, não é? E eu até parei para assistir uns capítulos lá com ela um dia e não vi, assim, nada de moralidade, não vi nada de... Olha, é mais suave do que as novelas brasileiras, tá? É mais suave do que as programações brasileiras. Agora, tudo que é demais pode ser carne, pode ser, por exemplo, picanha, pode ser banana, pode ser laranja. Tudo que é demais é prejudicial. Tudo que é demais, entendeu? Pode ser sexo no casamento com o cônjuge. Tudo que é demais é prejudicial. Então, se o que ele está fazendo é excessivo, não é? Todo dia, e quando está em casa sempre, eu acho que precisa buscar um equilíbrio. A saúde está no equilíbrio. A saúde está no equilíbrio. Certo? A última? Vamos tem bastante perguntas, né? Vamos lá. Pastor, é pecado o casal usar contraceptivo ou preservativo? Eu já tenho 2 filhas. Tem uma pergunta aqui que eu vou responder depois do Instagram aqui. Se é pecado usar contraceptivo e ela tem 2 filhas? Sim. Não. Veja só. Eu sou contra controle de natalidade, tá? Controle de natalidade como lei estabelecida num país, como era no Japão e na China. Isso eu sou contra. Agora, planejamento familiar eu sou a favor. Né? Quantos filhos eu devo ter? Quantos filhos eu entendo que sou capaz de educar com responsabilidade? Eu sou contra. Não usa nada e deixa as crianças... Tá, mas quem vai colocar comida na mesa? Quem é que vai comprar roupa? Quem é que vai educar? Quem é que vai patrocinar a escola? Espera aí, não. Eu sou a favor do planejamento familiar. Do planejamento familiar. Ou seja, quantos filhos nós temos condição de educar com responsabilidade? Eu, por exemplo, tive 2 filhos biológicos, né? E em vez de a Rose passar por aquela cirurgia que era muito mais traumática, eu fiz vasectomia. Eu fiz vasectomia. Depois veio o Pedro como filho que nós adotamos. Nós temos 3 filhos. Eu entendi que 3 filhos era o que nós iríamos criar e educar com muita responsabilidade. Então, não é pecado. Então, se vocês têm 2 filhos e entendem que esse é um número que vocês podem educar com seriedade e responsabilidade, então, quem sabe o marido fazer vasectomia, que é menos traumático, ou seja, é uma cirurgia menos dolorosa do que a... Como é que chama? Agora me fugiu o nome também. Fiquei com a vasectomia. É verdade. É quando a mulher opera para não ter filho. Isso aí. Beleza. Mas todo mundo entendeu. Próxima pergunta. E vamos... Essa é a última mesmo agora. Tá bom. O senhor vai fazer a do Instagram? Tem uma pergunta aqui, ó. Pastor, eu estou morando em uma cidade que não é a minha. Eu mudei de cidade pelo meu marido. Eu não estou feliz na cidade. Agora, você mudou na cidade? Por quê? Seu marido foi trabalhar nesta cidade? Seu marido foi dirigir uma igreja nesta cidade? Seu marido necessariamente precisou mudar para esta cidade? Por que vocês mudaram para esta cidade? Veja, laqueadura. Tá? Laqueadura. Acabei de ver aqui. Exatamente. Então, veja só. Se é uma necessidade para o bem da família, nós somos seres adaptáveis. Entendeu? Nós somos seres ensináveis. Nós nos adequamos, adaptamos. Nós aprendemos. Então, faça amizade na cidade, vá na igreja, participe de um pequeno grupo, se envolva com a vida da cidade. Se é para o bem da família. Se é para o bem da família, minha irmã, faça
o que estiver ao seu alcance para que vocês, então, sejam felizes e abençoados por Deus nesta cidade, ok?